Meus amados, aceitem a paz do Senhor Jesus. Quem tem um imenso prazer em estar com você é o seu irmão em Cristo, Wellington Timóteo, passando aqui para refletir acerca do casamento. Para você que tem interesse, para você que gostaria de aprender mais acerca do casamento e da vida cristã, vem conosco. Deus vai falar em seu coração. A chave para uma vida cristã plena está no casamento, uma instituição divina que traz alegria e propósito para os fiéis. Quando você vê Deus falando em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, ele irá dizer da seguinte maneira: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Veja que o casamento ele é uma instituição divina. O próprio Deus foi quem, observando o homem ali em toda a sua solidão, em toda a sua situação, ao ver todos os animais com uma companheira, ao ver todos ali à sua volta, e o homem não tinha ninguém para estar junto dele, Deus então prepara a mulher, uma ajudadora para estar ao seu lado. A importância do casamento na vida cristã. O primeiro ponto que podemos destacar é o companheirismo. Exatamente isso. O casamento oferece uma parceria sólida que nos ajuda a superar desafios e a crescer espiritualmente. Quando você lê em Mateus 19:6, a palavra irá lhe dizer da seguinte maneira: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É uma maneira de você observar nesse instante. O casamento não é para ser duas pessoas isoladas, mas sim uma só carne. O reflexo do amor de Deus, você pode observar que o casamento ele é exatamente o reflexo do grande amor de Deus. E você irá entender isso quando ler em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, que irá dizer: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Demonstrando que o marido ele precisa necessariamente amar a sua esposa exatamente como Cristo amou a igreja. Veja o sacrifício maravilhoso. Não temos nem palavras para descrever o sacrifício de Cristo para com a igreja. Exatamente desta maneira que Deus quer que os casais eles se amem, que o amor seja verdadeiro e não um amor fingido, um amor da boca para fora, mas que seja um amor verdadeiro. E o outro ponto sobre a importância do casamento na vida cristã é o santuário familiar. O casamento oferece o ambiente ideal para a criação de um lar onde os valores cristãos são ensinados e vividos. Josué, ele é um grande exemplo de um homem que guardava esse santuário familiar. E ele pôde dizer em Josué 24:15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importava o que o povo escolhesse, não importava o que o povo apresentasse ali, ele e a sua família iria continuar servindo ao Senhor. O ambiente ideal para estar apresentando a Cristo. Muitas pessoas às vezes confundem, imaginando que é na igreja, é na escola que deve levar os seus filhos para aprender, mas o maior aprendizado, ele naturalmente acontece dentro de casa. Você vê, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés, o ensinamento que a sua mãe o apresentou quando ele era ainda pequeno, foi um ensinamento que baseou
para toda a sua vida. E mesmo ele estando em um palácio com tudo à sua volta, com tudo ali à sua disposição, ele ainda optou por continuar servindo ao Deus de Israel. Você pode ver também outros homens como Daniel. Daniel, ele tinha de tudo ali à sua volta, mas algo que ele havia aprendido em casa fez com que ele e seus amigos recusassem os manjares do rei. Fica esta reflexão para você. Os pilares do casamento cristão. E esses pilares podemos destacar amor incondicional, uma demonstração constante de amor sacrificial e generoso, seguindo o exemplo de Cristo. O amor, ele precisa ser sem condições, irrestrito. Quando você lê 1 aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 7, você irá encontrar a reflexão que Paulo ele vai trazer acerca do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele dentro do casamento, ele precisa ser irrestrito, incondicional. O outro ponto que vamos destacar é um respeito mútuo. Não adianta apenas um respeitar e o outro não. O respeito ele precisa ser conjunto. Valorizar e admirar o cônjuge, honrando sua individualidade e apoiando os seus sonhos. Quantos têm a grande decepção de tudo o que ele vai fazer, o seu cônjuge, ao invés de apoiar, de ajudar, de dar ali uma assistência, apenas critica, põe defeito, mas nunca querem estar juntos. Mas observa que a palavra do Senhor, ela vai nos orientar acerca de valorizar, honrar ao seu próximo. Inclusive, a palavra ela também vai nos mostrar que aqueles que não cuidam dos seus e dos da sua família negou a fé e são piores do que os infiéis. E para que você venha a refletir, 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, irá dizer: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Às vezes, o casal ele não consegue se controlar e valorizar o outro. E um ponto que podemos também observar é que muitos acabam tentando fazer comparações, e estas comparações elas não são saudáveis. Nem sempre ela vai produzir um crescimento, e muito pelo contrário, muitas das vezes estas comparações acabam trazendo um transtorno, uma inferioridade. Quantas pessoas, ao invés de valorizar o seu, em vez de valorizar o que está ali dentro de casa, o seu cônjuge, tenta apontar para outros de fora: fulano é melhor que você, ciclano ele faz melhor do que você, ele trabalha melhor que você. Não faça essas comparações, a não ser que for de fato ali necessário, mas do contrário, apenas valoriza quem está dentro de casa. Quantos maridos não valorizam as suas esposas, por mais que elas se esforcem, se empenhem, eles sempre procuram um defeito para tentar desvalorizar, desqualificá-la, e nunca procura algo para ajudá-la. E tem muitas esposas também que, ao invés de ajudar os seus esposos, seus maridos, vai denegri-lo, até mesmo chamando eles por nomes e por palavras que acabam destruindo a moral do seu próprio esposo. Então aprenda a valorizar, a admirar o seu cônjuge e honrar a sua individualidade, apoiando em seus sonhos. Tem muitas pessoas, muitos casais que têm o prazer em destruir o sonho do seu cônjuge, não sabendo que ao destruir e tentar manchar o seu cônjuge, está destruindo a si mesmo. Até porque, normalmente, diz mais respeito a quem faz,
a quem fala do que, de fato, quem está sendo criticado. Pense nisso. O terceiro ponto que vamos destacar é a comunicação aberta. O diálogo honesto e respeitoso é essencial para resolver conflitos e fortalecer a conexão emocional. É necessário ter diálogo dentro do relacionamento, dentro do casamento. Há muitos casais que não se comunicam, não conversam uns com os outros, e isso é terrível para o relacionamento. Você pode observar Paulo em 1 Coríntios 14:35, ele vai dizer: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, para que as mulheres venham aprender junto ao seu marido, e ele venha ter ali a honra, o privilégio de estar ajudando, orientando a sua esposa. Muitos casais não têm ali a paciência de estarem ouvindo uns aos outros, principalmente quando se trata acerca dos homens. Muitos homens, eles não gostam de parar e ouvir a sua esposa. E as mulheres, elas constantemente querem conversar, querem dialogar. E o homem, ele precisa entender isso. É necessário que ele pare a escutar a sua esposa, dê a sua opinião, e as mulheres também entendam o seu marido. Às vezes o homem, ele está com uma cabeça cheia de problemas, e às vezes ele não está ali preparado para ouvir determinados assuntos. Então é necessário que seja uma comunicação aberta, saibam dialogar, mas também precisa entender o limite um do outro, para que assim o casamento ele venha fluir. Valorize quem está ao seu lado, quem sempre esteve com você, e você vai ver o seu casamento melhorando cada dia mais. Os desafios do casamento na vida moderna. Você pode observar que na atualidade é tudo muito rápido, tudo passa muito rápido, e nós precisamos entender isso. Um primeiro ponto que nós podemos destacar é acerca da agenda preenchida. Equilibrar compromissos pessoais, profissionais e familiares requer sabedoria e planejamento cuidadoso. Há muitos que não têm tempo para a sua família, para a sua casa, não têm tempo para o seu cônjuge. Vivem em um mundo à parte e tem tanta coisa para ser feito que acabam esquecendo de que estão casados. Ainda que você esteja em outro lugar, em outra cidade, distante da sua esposa, do seu cônjuge, ligue, procure estar se comunicando. Não é ficar parado, não é ficar, aproveito que eu estou longe e eu não quero conversa. Não, dialogue, tire tempo para estar próximo a quem está sempre procurando por você. O outro ponto são conflitos e desentendimentos. Aprender a lidar com diferenças e resolver conflitos é fundamental para manter um casamento saudável. Há muitos que não sabem conversar entre si, resolver os seus próprios problemas. Quantos têm procurado levar os seus problemas para o âmbito dos seus parentes, dos seus familiares, de pessoas distantes? Apenas para você ter um exemplo, quantos casais que na primeira briga, na primeira discussão, ao invés de sentar, vamos ver o que está acontecendo, o que nós podemos fazer para resolver essa situação, para que isso não aconteça mais, ao invés de sentarem e dialogarem, eu vou contar para minha mãe, eu vou correr ali para a casa da minha mãe, eu vou conversar com meu pai e ele vai vir para resolver isso, e pode ser que aconteça isso e destrua até o casamento. Não é isso que a Bíblia ela vai nos apresentar. Inclusive, se você for ver em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, você pode entender. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à mulher, e serão ambos uma
só carne. Então observa que aqui a palavra não está dizendo que é para você abandonar a sua família, para deixar os seus pais de lado em hipótese alguma, mas ela está aqui tratando exatamente acerca disso, que o homem e a mulher, a partir do momento que casaram, eles precisam resolver os seus conflitos entre si. Precisam ter essa maturidade e essa capacidade de dialogarem entre si. Já reparou que muitas das vezes você leva o seu problema, a sua dificuldade para alguém de fora e esta pessoa, ao invés de te ajudar a aproximar do seu cônjuge, te dá conselhos como, por exemplo, larga rápido, abandona rápido e não te dá opções de você, talvez, dialogar. Talvez ali foi um momento de cabeça quente e não deu para poder estar ali e acaba trazendo transtorno. Não estamos dizendo aqui de conflitos, por exemplo, onde há agressão física, é necessário procurar as autoridades competentes. Não é para ficar aí entrando a via de fatos em hipótese alguma. Estamos dizendo aqui acerca de conflitos, por exemplo, porque um café ele não ficou do meu agrado e ao invés de chegar e conversar e dialogar, sai espalhando para todo lado. A minha esposa, o meu marido, ele não sabe cozinhar, não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, e ao invés de chegar, não, vamos aqui, do jeito que eu gosto é dessa maneira, do jeito que eu gostei, acostumei lá na casa da minha mãe, é desse jeito. Será que nós podemos chegar aqui a um meio termo, chegar a uma proximidade? Não é também para ficar jogando, minha mãe cozinha melhor que a sua, a minha mãe cozinha melhor que você. A partir do momento que casou, é preciso entender, são uma só carne. E por ser uma só carne, é necessário que estejam juntos. O outro ponto com a modernidade é a falta de conexão. É algo que precisa ser observado, necessita ser destacado. Manter a intimidade emocional e espiritual é crucial em uma sociedade cada vez mais conectada, mais solitária. Você pode observar que a tecnologia ela veio com a intenção de aproximar pessoas, mas o que de fato acontece na grande maioria das vezes é que a tecnologia tem afastado as pessoas. Exatamente isso. Observe, há muitos casais que já não conversam mais, já não estão mais dialogando entre si. Até mesmo no momento da refeição, que é um momento oportuno para estarem conversando, dialogando, fica um com o equipamento de um lado, o outro fica ali com o equipamento do outro, e muitas das vezes, até para conversar entre si, via mensagem, já não tem mais aquele diálogo, aquela conversa, aquela proximidade face a face. Muitos, infelizmente, um deita em um quarto, outro deita em outro, fica ali um mandando mensagem para o outro por tecnologia, pelo aparelho de telefone, smartphone. Não estamos aqui dizendo que a tecnologia ela é ruim em hipótese alguma. A tecnologia é excelente, é muito útil, é muito boa, inclusive para que pudéssemos estar aqui passando esse áudio, foi necessária a tecnologia, mas precisamos saber utilizar e precisamos manter a intimidade, o diálogo, a proximidade uns para com os outros. Enquanto você vai pensando nisso, vamos ao próximo tópico, o papel da mulher e do homem segundo a Bíblia, a palavra de Deus. O papel da mulher. A Bíblia ensina que a mulher é uma parceira igualmente valiosa, com os dons a serem usados na família e na igreja. Ou seja, Deus, quando Ele criou a mulher não é para ela ser capacho do marido, não é para ela ser humilhada ou ofendida pelo marido, muito pelo contrário, é para ela ser amada pelo seu marido. Inclusive, em todos os casamentos, você normalmente ouve os líderes que estão ali efetuando aquele casamento dizer: a mulher não foi tirada dos pés para não ser pisada, não foi tirada das mãos para não ser ali machucada, não foi tirada da cabeça para não ficar acima do marido, mas foi tirada do lado, bem próximo do coração, para quê? Para ser amada. Acredito que você já ouviu pelo menos uma vez
quando foi a um casamento. Então veja que a mulher, ela é para ser parceira igualmente valiosa junto a seu marido. Provérbios 14, primeiro, irá dizer: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas toda a mulher tola derruba com as próprias mãos. A mulher sábia, ela é valorizada, admirada pelo seu marido. E Provérbios é um livro que nos faz refletir muito, principalmente quando se trata das mulheres virtuosas, mulheres valorosas, sábia. Vai trazer um tópico muito maravilhoso. Procure ler e você vai entender. Também, quando você lê em 1 Coríntios, no capítulo 7, o verso 13, você irá encontrar Paulo dizendo: e se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou seja, não precisa estar largando, abandonando o seu marido, mas trate com sabedoria. Há muitas mulheres que não têm essa sabedoria e às vezes dentro do relacionamento, por não saberem controlar a vida cristã com a vida sentimental, acaba trazendo um problema muito grande para dentro do casamento. Para você que não tem o seu cônjuge dentro da igreja, não serve ao mesmo ministério que você, aprenda a agir com sabedoria. Não adianta você chegar aos berros dentro de casa ou dizer: não, você é obrigado a vir para a determinada denominação em que eu estou, você é obrigada a estar comigo nesse lugar, em hipótese alguma. Mas apresente uma diferença, o amor. Quantas das vezes até mesmo as pessoas não querem visitar aí o seu ministério, porque ao invés de chegar em casa e trazer ali uma palavra de amor, de conforto, muitas das vezes trata de qualquer maneira, com arrogância, com ignorância, e ainda traz os problemas de dentro do ministério para dentro de casa. E começa a falar: porque aquele irmão não presta, aquela igreja não presta, e fulano não presta. E ao invés de trazer um bom exemplo para dentro de casa, não traz. E com isso, é impossível você conseguir ganhar o seu esposo para Cristo, para a salvação. Então pense nisso muito bem. O papel da mulher é muito importante, pois a mulher, ela é sábia, ela tem uma forma de falar que consegue entrar ali, dialogar, e entra na mente e consegue convencer com palavras, mas tem que saber quais palavras serão utilizadas. Já o papel do homem: os homens são chamados a liderar em amor, cuidado e proteção, espelhando o exemplo de Jesus como nosso Salvador e o esposo da igreja. Efésios 5:25 vai destacar: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido, ele precisa ter ali o seu papel de destaque, ele precisa entender, e a sua esposa, os seus filhos, precisa vê-lo como referência, precisa vê-lo ali como realmente alguém que, não, meu marido, ele é alguém de respeito, ele é alguém que eu posso contar, posso confiar. Se tem algum problema, ele procura sempre resolver, ele procura sempre fazer o que for necessário, e não alguém que está ali apenas servindo de peso e não tem nenhuma utilidade. Acaba que traz ali transtorno e problema dentro de casa, ao invés de ajudar os seus filhos, ao invés de ajudar ali a sua esposa, não. Então veja que, de acordo com a palavra de Deus, o papel do homem é amar, cuidar, proteger e dar o exemplo de Cristo. Você tem feito isso? Para você que é homem, tem feito isso? Precisa prover o sustento para dentro do lar. Cristo, tudo que ele pôde fazer pela sua igreja, ele fez. E ele foi levando até a morte, e a morte de cruz. Tudo isso por amor. E é exatamente o que Deus requer de nós, que os homens venham fazer da mesma maneira. Outro ponto que nós vamos destacar é
apostando no amor. Como manter o casamento fortalecido? Talvez você não parou para pensar em como manter o seu casamento fortalecido. O primeiro ponto é cultivar a amizade. Invista tempo para se divertir juntos, construindo uma base sólida de companheirismo. Infelizmente, muitos casais, após o casamento, a vida começa a ficar uma vida monótona, uma vida sem graça. Por quê? Porque não tentam mais algo novo, não tenta nada diferente. Tente surpreender o seu cônjuge, tenta fazer algo surpreendente. Uma vez ou outra, faça o que for necessário. Chegue em casa, por exemplo, com presente fora de época. De repente, mas eu não tenho condição para comprar um presente, a renda está limitada dentro de casa e tudo mais. Uma flor que você chegar às vezes dentro de casa ali para sua esposa, isso já vai alegrá-la. Mas tem que ser só em data especial? Não, faça algo surpreendente, algo diferente, para que o seu cônjuge ele venha ali se alegrar. Para você que é mulher também, você pode fazer ali às vezes um alimento diferente, uma forma diferente dentro de casa. Não é necessário gastar rios de dinheiro para poder surpreender o outro, ou somente em datas especiais. Não, tente mudar a rotina, tente sair do comodismo. Às vezes sai o casal, sai os dois para poder dar um passeio, nem que seja numa praça, sai ali de mãos dadas. Hoje as pessoas já não querem mais nem dar as mãos para saírem juntos, para poder ali se alegrar, se conversar ali, se comunicar um com o outro. Saia de casa, às vezes deixa aí o telefone para dentro, dentro de casa, ou deixa apenas no modo de chamada, para não ficar interrompendo ali o tratamento, a conversa, o diálogo entre os dois. Saia à noite para ver as estrelas, o casal. Invista no seu casamento, cultive a amizade, elogie o seu cônjuge sem precisar de ficar pedindo, me elogia aqui, ficou boa essa roupa, não, elogia. Por que no período do namoro era só elogios e ficava ali às vezes no telefone, desliga você, não, desliga você, e ninguém queria desligar, e ficava naquele chamego todo, e depois que casa às vezes esquece de tudo isso, acaba deixando tudo isso de lado. Então compre presentes, faça algo diferente no seu relacionamento, brinque um com o outro, elogia um ao outro, mostre que você de fato ama essa pessoa que está ao seu lado, mostre para a sociedade mesmo que você ama, admira ali o seu cônjuge, e não fica apenas deixando o tempo passar. Às vezes é sempre a mesma coisa, chegam em casa, aí vai dormir, e no outro dia acorda cedo e vai trabalhar, e fica só nessa rotina, fica só nisso, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, e nunca muda, não vai num restaurante, não toma um sorvete junto, uma água de coco. Faça algo diferente, surpreendente para o seu relacionamento, e você vai ver a mudança. Pergunta quem é que não quer receber um presente, principalmente fora de época. Uma bala que você chegar em casa e demonstrar, lembrei de você hoje, toma essa bala de presente. Veja que maravilha que vai ser. O seu cônjuge vai ficar todo satisfeito pelo fato de você ter lembrado. Faça ligações, às vezes lá no seu serviço, no seu local de trabalho, lá rapidamente. Faça uma ligação breve. Não, liguei só para ouvir a sua voz. Estou até apertado aqui de serviço, aqui que seja, mas liguei só para ouvir a sua voz. Eu te amo. Na hora que chega em casa, nós vamos conversar mais a fundo, e por aí vai. Então faça algo diferente, cultive a amizade. O outro ponto que podemos destacar para manter o casamento fortalecido é praticar a aceitação. Nós precisamos entender que, com o passar do tempo no casamento, as coisas vão mudando. O cabelo vai caindo, às vezes o corpo já não é mais o mesmo, e tudo vai movimentando. E é preciso praticar a aceitação. Com virtudes e imperfeições, busquem juntos o crescimento. Ou seja, a partir do momento que estão ali juntos, procure se alegrar, o que puder fazer para melhorar, faça
exercícios, faça caminhadas junto, mas aceitar um ao outro. Às vezes, porque fulano mudou o corpo, porque fulano ali engordou, fulano cresceu, agora não dá mais, não funciona mais. Às vezes, por exemplo, a mulher, após a gravidez, o corpo ele não volta, nem sempre volta como era antes, devido ali à amamentação, devido ao crescimento do feto dentro da barriga, e tudo isso o corpo às vezes não volta mais, e com isso só a zombaria, o marido ao invés de elogiar só joga palavras de baixo astral para tentar derrubar, tentar destruir. Faça como a palavra do Senhor, ela nos orienta. Se você vê, por exemplo, em Provérbios 5:18, a Bíblia vai ser clara: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aquela que esteve sempre ao seu lado, aquela que esteve sempre com você, procure estar valorizando. Valorizar também a vida a dois, a vida sexual. Construir uma vida sexual saudável, baseada no amor e no respeito mútuo, fortalece a intimidade emocional. Há muitos casais que, infelizmente, um não procura o outro mais, um não quer mais o outro. E quando você vê, por exemplo, em cantares ou também cânticos, no verso 1º do primeiro livro, e no 2º vai dizer: beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, Cânticos 1:2 irá dizer esta palavra maravilhosa. Há muitos casais que, infelizmente, não querem mais ter uma relação saudável, não querem mais procurar um ao outro. E, infelizmente, há muitos que inventam desculpas para não estarem juntos. É sempre uma dor de cabeça, é uma dor de barriga. São desculpas que nem passam, não consegue convencer nem a si mesmo. Imagina convencer ao seu próximo. E você precisa entender isso. A partir do momento que casou, se não queria praticar com essa pessoa, não queria ter essa atividade com essa pessoa, fizesse como Paulo orientou aos que estão solteiros: fique solteiro. Agora, se casou, precisa estar ali entendendo. 1 Coríntios 7:5 irá dizer: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Muitas pessoas às vezes vão dizer: o meu casamento está sendo destruído, está esfriando, porque Satanás ele está entrando, ele está destruindo o meu casamento. Às vezes é por falta de sabedoria, é por falta de procurar entender a palavra do Senhor. Veja que Paulo ele mesmo vai dizer: apartar um do outro por um curto período de tempo, rapidamente, mesmo assim para dedicar ao jejum e à oração. Há muitas pessoas que às vezes fazem jejum, vou fazer jejum aqui o ano inteiro, mas não pensa no seu cônjuge, que o cônjuge ele não vai conseguir ficar o ano inteiro fazendo jejum, e acaba que isso traz um transtorno para o casamento. Então, valorize o seu casamento. Excesso de santidade acaba destruindo muitos casamentos. Muitos maridos, muitas mulheres estão deixando seus cônjuges desvalorizados. A irmã, o irmão, cuida do seu relacionamento nessa área. Às vezes é necessário você também se vestir bem, procurar ali uma maneira de estar chamando a atenção do seu marido. Guarde estas palavras: o homem ele vai por aquilo que ele vê. Então a mulher, se quer chamar a atenção do seu marido, é pela roupa que você veste, é pelo cabelo que você faz, tem os tipos de roupa que você vai usar para chamar a atenção do seu marido. E para você que é homem, a mulher ela vai por aquilo que ela ouve. Então fale palavras agradáveis, as palavras certas ao ouvido da sua esposa. Ela vai ficar satisfeita, ela vai ficar toda animada, ela vai se derreter. Agora, às vezes o casamento ele vai se destruindo, principalmente quando chega nessa parte da área sexual, que muitos estão negando um ao outro, privando o outro e esquecendo que a palavra ela vai dizer:
A mulher já não tem mais domínio sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido, e o homem também não domina sobre o seu próprio corpo, mas domina a mulher. Então pense nisso, ao invés de ficar aí só privando e arrumando ali. Se for muita dor de cabeça, é só dor de cabeça, tem que procurar um médico para ver de onde está vindo essa dor, de onde que está originando esse problema. E obviamente lá o especialista da área, ele vai estar fazendo o tratamento necessário para que essa dor suma. Não é normal o ser humano sentir dor o tempo todo, constantemente, a vida inteira sentindo dores. Então tem que procurar um especialista que ele vai fazer o que for necessário para que essas dores aí sejam amenizadas. De repente algum problema gravíssimo que a pessoa precisa de um tratamento específico. Então valorize esta área. E outro ponto também, dentro dessa própria temática, você pode observar, há muitos casais que às vezes arrumam tantas coisas. Tem que fazer, tem que estar junto com roupa, um com o outro, tem que estar junto ali. Não tem nada disso. Imagina que o escritor de Cantares de Salomão, esse escritor, ele destacou todo ali o corpo feminino. E para ele destacar esse corpo feminino, necessariamente ele teve que ter visto o corpo feminino. Não teria como ele destacar. Então, para você que é casado, você e sua esposa, tem muitos homens e muitas mulheres também que imaginam, porque se Jesus voltar agora e eu estiver aqui sem roupa, vai ser pecado, Jesus vai me deixar para trás. Irmãos, tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento, tem que analisar esse tipo de situação. Se não fosse permitido que o casal estivesse nessa situação, no Jardim do Éden, Deus já tinha criado os dois com roupa. Então observa isso dentro de casa, com a sua esposa. Você tem que analisar essa situação toda. Tem um homem que não sabe, não conhece, e fica um casamento fracassado, fica um casamento destruído, um casamento monótono. Às vezes vai fazer ali, juntar um com o outro ali, uma vez por mês, uma vez por ano. E não é isso que Deus ele chamou para fazer. Então, se você tem alguma limitação, procura um especialista, certo? Para essa área que vai estar te ajudando. O outro ponto, a cura das feridas no casamento pela fé cristã. O primeiro ponto é o perdão e graça. A fé cristã nos ensina a perdoar, liberando as amarras do ressentimento e experimentando a cura emocional. O perdão é uma exigência de Deus. Não é uma opção, é uma obrigação. Até porque, se você ler Mateus 19:6, irá dizer: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O perdão é necessário dentro do casamento. E Jesus mesmo ele vai dizer: se nós não perdoarmos ao nosso próximo, Deus também não irá nos perdoar. Busca conjunta na palavra de Deus. A leitura e meditação nas Escrituras podem rejuvenescer o casamento e trazer perspectivas divinas. O casal precisa estar lendo a Bíblia junto, estudando a palavra de Deus juntos. Tire tempo para estar junto do seu cônjuge, aprendendo dentro da palavra do Senhor. Destaque, oriente, aprenda a verdade de Deus junto, e você vai ver que o seu casamento vai se fortalecer a cada dia mais. E para você que às vezes está com problemas sentimental, às vezes está meio desanimado, busque ler a palavra junto e você vai ver. O outro ponto é orar junto. A oração é uma ferramenta poderosa para trazer cura, restauração e fortalecimento ao casamento. Há muitos casais que já não oram mais juntos. Há muitos casais que já não procuram mais estar juntos, aproximando-se de Deus. É preciso se aproximar de Deus em oração. Vá orar junto, vai ler a Bíblia junto. Busque ensinar os seus filhos também a estarem aproximando-se de Deus através da oração. E assim você irá ser impactado pela presença de Deus. Às vezes o seu casamento está numa situação ruim, é porque não tem oração junto mais. Já não tem mais aquele
compromisso de estar com Deus. E com isso o diabo ele aproveita essas brechas e vai entrando de qualquer maneira. Brinde o seu casamento com a oração em conjunto. E para finalizarmos, a bênção da família. A importância de construir um lar segundo os ensinamentos cristãos. Contentamento e paz. Um lar fundamentado nos ensinamentos bíblicos traz estabilidade emocional e paz de espírito. Aquele lar onde tem a presença de Deus dá um prazer em estar junto, dá uma alegria. Às vezes a gente vai para visitar e ao chegar nesta visita, você acaba saindo visitado de tanta alegria, de tanta paz que existe dentro daquele lar. E tudo isso é contentamento e paz. Crescimento espiritual. A família cristã é um ambiente propício para nutrir a fé e desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. A família unida, ela vence unida, ela permanece unida. Quando você tem um bom relacionamento com seu cônjuge, naturalmente os seus filhos, observando isso, também terão um bom relacionamento entre si e um bom relacionamento entre a sociedade. Há muitos filhos que sofrem o transtorno, às vezes não conseguem se dar bem em sociedade, porque dentro do lar está um lar onde só há brigas, só há lutas entre si e problemas, e com isso os filhos também vão se relacionam mal entre si, ou seja, um filho nem se conversa com o outro, nem se comunica com o outro, e quanto mais com a sociedade, com aqueles que são de fora. Você tendo um relacionamento bom com a sua família, orientando, ensinando, até porque é o dever dos pais ensinar os filhos o caminho em que se deve andar. Serviço e propósito. Um lar cristão busca viver o amor e servir aos outros, impactando positivamente a sociedade como um todo. É o que nós acabamos de destacar. Um relacionamento bom dentro de casa, obviamente isso será refletido em toda a sociedade, destacando que o casamento ele tem início já no relacionamento, no namoro. Você precisa escolher bem, para você que está aí namorando ou tem essa intenção futura, precisa entender bem. Observa, segundo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, irá dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Observa, para você que às vezes tem o sonho de ser um evangelista, de ser alguém que se destaca na casa, na obra de Deus, você precisa, obviamente, procurar alguém que tenha esse mesmo pensamento, esta mesma ideologia, essa mesma intenção, não atendo a um jugo desigual, pois futuramente o seu casamento pode ser, ao invés de uma bênção, acaba sendo um transtorno, pois impede você de estar dando prosseguimento àquilo que Deus ele começou. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Uma breve oração neste momento. Senhor, agradecemos ao Senhor por esta palavra que o Senhor propôs em nosso coração e que irá ajudar vários casais, aqueles que estão em uma situação difícil, ó Pai, que esta palavra venha ajudar a crescer espiritualmente, e para aqueles que estão em um bom relacionamento, que isto venha prosseguir até a vinda do Senhor. Agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando poderosamente. Se despede o seu irmão em Cristo, o Wellington Timóteo. Deus abençoe a sua vida, o seu lar.